Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live da Igreja Sara Nossa Terra. Para quem não me conhece, eu sou a Michele, sou líder de célula da igreja e hoje eu vim falar com vocês sobre resiliência. Eu creio que todo mundo já ouviu falar essa palavra, mas muitos ainda não sabem o que significa ser resiliente. Então eu quero explicar isso para vocês hoje, nesse dia, tá bom? Na psicologia, resiliência pode ser entendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Para nós cristãos, a resiliência então é a capacidade de nos mantermos firmes diante das lutas e tempestades enfrentadas, né? Diante das dificuldades que nos acometem, né? Resiliência não é você não se abalar, mas é como você se recompõe depois do abalo, certo? A resiliência tem muito a ver com a capacidade de adaptação, flexibilidade e habilidade de manter-se estruturado perante as situações difíceis. Então, mesmo quando uma pessoa resiliente é desestruturada, né, ela consegue se reorganizar e continuar buscando seus objetivos. E hoje eu quero falar com vocês um dos maiores exemplos que tem na Bíblia de pessoa resiliente, que é José. Acho que todos vocês conhecem a história de José, mas eu vou passar por ela de novo brevemente para vocês entenderem o que é ser resiliente, né? Então, José tinha 11 irmãos e ele era filho da velhice de seus pais, de Raquel e Jacó. E a Bíblia diz que Jacó amava mais a José, por isso mesmo, por ele ser filho da sua velhice, né? E aí seus irmãos começaram a perceber esse amor maior que que Jacó tinha por José. E Jacó deu uma túnica, a Bíblia fala que era uma túnica colorida, né? Uma túnica muito bonita. Deu essa túnica para José e a partir desse momento os irmãos dele começaram a sentir inveja dele. E eles começaram a odiá-lo. A Bíblia fala que eles já não conseguiam falar com José amigavelmente. Então eles começaram a odiá-lo, começaram a tramar como que eles iam dar fim na vida de José, né? E aí um belo dia Jacó pede para José ir no campo, né? Levar alimento para os irmãos dele que estava trabalhando. E quando os irmãos de José veem ele de longe, já começam a tramar como que eles vão fazer para matar José. E aí, depois de muito consenso, né, de muito discutir, eles decidem jogar José num poço. E eles jogam José no poço. E aí tá passando uma caravana de ismaelitas, e aí eles decidem vender José aos ismaelitas, né? E aí os ismaelitas levam José para o Egito e ele é vendido para Potifar como escravo. Então pensem para vocês verem, José foi vendido com 17 anos, ele já não tinha sua mãe desde mais novo, né? Que ele perdeu sua mãe no nascimento de Benjamim e aí ficou sem seu pai também. Aos 17 anos ele foi vendido para um lugar em que não era o lugar em que ele estava acostumado a viver. Então ele teve que se adaptar a uma nova realidade da vida dele, né? Ele teve que lidar com uma frustração muito grande de traição pelos irmãos dele. Foi um golpe muito duro de se aguentar, né? Se a gente se colocasse no lugar de José, a gente pensa que talvez a gente não aguentaria, né? Então, só que a história de José ainda não acaba aqui, né? Quando ele foi para o Egito, ele fazia várias coisas para Potifar, ajudava Potifar, que era o dono dele, né? Ele era escravo de Potifar. E aí ele foi acusado falsamente pela mulher de Potifar de assediar ela. E aí ele foi jogado numa prisão. Além de tudo, além de ter sido traído por seus irmãos, ter perdido a mãe, ter perdido o pai, ele ainda foi jogado numa prisão, né? E aí começa a mudança na história de José. Na prisão ele começa a interpretar vários sonhos, até que ele chega a um patamar de interpretar o sonho de Faraó. E aí Faraó confia muito nele e coloca ele como governador do Egito. Meu Deus, que maravilha, né?
de órfão, de escravo, ele foi a governador do Egito. Todo o Egito estava no governo dele, estava nas mãos dele. Que maravilha que Deus fez na vida de José, né? Então, José não teve escolha ao ser atingido pelas essas tragédias na vida dele. Ele só teve uma opção, que foi seguir em frente e se adaptar à nova realidade que ele estava vivendo. Ele não se vitimizou em nenhum momento que você pode ler a história de José, ele se vitimizou. Mas ele deu a volta por cima, ele conseguiu lidar com aquela frustração, com aquela angústia que ele tinha sofrido e conseguiu vencer, ele conseguiu se tornar um vencedor. Quando tudo à sua volta parecia o pior cenário possível, José caminhou na fé na escuridão. Deus mudou a história de José, fazendo com que um injustiçado assumisse posições de honra. E é isso que Deus faz com a gente, né? Às vezes a gente acha que nós somos injustiçados por alguma situação, mas se a gente conseguir ter resiliência, se a gente conseguir ser resolvido emocionalmente, a gente pode ver que Deus vai nos honrar através dessa situação, né? Então, o que ficou para trás na vida de José ficou para trás. Ele não ficava remoendo aquilo, ele não ficava se vitimizando, né? Se sentindo triste por aquilo. Não, ele deu a volta por cima e seguiu em frente, né? A dor, a traição, a injustiça, tudo que aconteceu com José serviu para formar o homem que ele era, serviu para formar o caráter de José. José ficou abatido, ele chorou, né? Quem não ficaria muito abatido numa situação dessa, né? Mas em nenhum momento ele perdeu a sua fé em Deus. Em nenhum momento ele deixou de acreditar que Deus tinha um propósito para aquilo que estava acontecendo com ele. Quantas vezes a gente fica preso às coisas que fizeram com a gente no passado, né? Às vezes as situações já aconteceram há tanto tempo, mas nós estamos ali ainda, remoendo aquela dor, remoendo aquela angústia, vivendo aquilo todo dia, né? Liberte isso da sua vida, abra mão disso, gente. Vamos ter inteligência emocional para lidar com as situações difíceis que nós passamos, né? A gente não deve olhar para o nosso passado com mágoa, com dor, com angústia. Nós temos que entender, que confiar que tudo é pela permissão de Deus e que tudo que aconteceu com a gente no passado foi para forjar quem nós somos hoje, né? Nós somos fortes, Deus nos faz fortes, né? Então nós temos que acreditar, confiar em Deus. A resiliência, eu acredito comigo que a resiliência é a consequência da nossa fé. A consequência da fé que nós depositamos em Deus, de quem nós cremos, né? Em quem nós buscamos quando nós estamos numa situação difícil, né? Você é muito mais forte do que você pensa. Às vezes a gente lida com situações que a gente pensa que não vai aguentar, mas graças a Deus elas passam. E aí você vê que você ficou mais forte do que você era e que você aprendeu com aquelas situações. Então você é muito mais forte do que você pensa. E é Deus quem te honra. No busque honra de homens, é Deus quem te honra, é Deus quem justifica, é Deus quem te ajuda nas suas tribulações, nas suas fraquezas. Amém? Uma vez eu vi uma pregação que falava assim: quem foi mais forte, José ou Sansão? E isso nunca mais saiu da minha vida, nunca mais. E a gente conhece Sansão como sendo o homem mais forte da Bíblia, né? Ele era guerreiro, ele lutava, ele matava várias pessoas, ele guerreava contra os filisteus, ele era separado desde o seu nascimento, né? Mas Sansão, ele se deixou levar pelos desejos da sua carne, pelos desejos do seu coração, né? Ele acabou pecando com Dalila, ele se entregou aos desejos do seu coração. Ele era um homem forte fisicamente, mas ele não era bem resolvido emocionalmente, né? Uma mulher tirou ele do foco e ele perdeu todo o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou e a força dele se retirou naquele momento, né? E Sansão teve um fim trágico. Agora José não. José podia não ser forte fisicamente, mas ele era forte emocionalmente. Ele era resolvido, ele tinha convicção em quem ele cria, né? Ele fugiu da mulher de Potifar para não pecar. Ele sabia que Deus tinha recompensa por tudo aquilo que ele tinha passado, que ele não precisava buscar se vingar, buscar vingança contra seus irmãos, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para aquela situação.
né? Mas o que mais me chama a atenção na história de José foi como ele lidou com os irmãos dele, quando os irmãos deles foram, na época de seca, comprar alimentos no Egito, sem saber que José governava o Egito. Leiam comigo, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, está em Gênesis 45, do 4 ao 8. A Bíblia fala assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gente, que maravilha, que diálogo de pessoa mais bem resolvida na vida, de pessoa que não deixou se abalar, pessoa que resolveu o seu problema. Pensa para vocês verem, ele entendeu o propósito que Deus tinha com aquilo que tinha acontecido com ele. Né? Ele, naquele momento, ele podia ter se vingado dos seus irmãos. Aquele era o momento que ele tinha. Às vezes fosse com outra pessoa, era o momento que a pessoa mais esperava para se vingar. Mas José não. José em nenhum momento ele pagou o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Ele acolheu seus irmãos, ele perdoou seus irmãos. A Bíblia diz que José, quando identificou que eram seus irmãos ali, que ele chorou tanto que toda a casa de Faraó ouviu o seu choro, que todos os egípcios ouviram o seu choro. Então pensa o alívio que ele sentiu em poder perdoar seus irmãos, em tirar aquele peso, né? Aquela angústia que ele carregava. Então ele perdoou, ele deixou aquilo passar. O que passou na vida dele passou, não fazia mais parte da vida dele aquilo. Ele não ficou vidrado nas consequências que seus irmãos estavam enfrentando por ter vendido ele para o Egito. Mas ele estava totalmente livre de qualquer sentimento ruim. Ele estava livre, ele não carregava aquele peso de falta de perdão que muitas pessoas carregam, né? Às vezes a gente não perdoa as pessoas e as pessoas nem sabem o que fizeram pra gente. E a gente acorda pensando na pessoa, dorme pensando na pessoa, carrega aquela angústia no peito, toda vez que lembra da pessoa, fica com essa angústia. Se liberte disso, seja resolvido, peça para Deus te ajudar a perdoar, liberar um perdão. Às vezes muitas doenças acometem a nossa vida por falta de perdão, né? A gente sabe que não é fácil lidar com as dificuldades, mas nós temos que crer que nós temos um Deus que é maior do que todas elas. E é Deus quem nos faz forte diante das dificuldades, né? E José ali, nesse diálogo, ele desejava que seus irmãos se sentissem perdoados, porque ele já tinha os perdoado. Em Gênesis 50, no versículo 19, fala um pouquinho mais sobre isso. Fala assim: Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Ou seja, ele não estava julgando seus irmãos pelo que eles fizeram com ele, né? Ele falou: Eu não estou no lugar de Deus para julgar vocês. Claro que o que a gente faz, a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas em nenhum momento ele julgou seus irmãos. Aí no versículo 20 fala assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve minha gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, e vós outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. Ou seja, ali a todo momento José queria que eles se sentissem perdoados por aquilo que eles fizeram com ele, né? Então, o que a gente aprende com a resiliência? Que não importa o que fizeram com você, a questão é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O que você faz quando alguém te maltrata, quando alguém te trata com alguma injustiça, o que você faz com isso? Não é o que fizeram com você, o importante é o que você faz com o que fizeram com você. E mais importante do que isso é o que Deus é capaz de fazer com aquilo que fizeram com você. Olha que história de José impressionante. Ele só chegou a ser governador do Egito porque ele conseguiu resolver essas pendências emocionais que ele tinha.
ele perdoou seus irmãos, ele conseguiu entender o propósito de Deus para aquilo que ele estava passando, né? A gente não tem resposta para tudo que acomete a gente, para todas as dificuldades que a gente passa, mas a gente tem a certeza que o consolo e o renovo de Deus nós temos em todos os momentos, em todas as nossas dificuldades. Em Salmos 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu amo esse versículo porque isso nos traz uma esperança tão grande. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? A gente tem que acreditar que Deus sempre tem um novo amanhã preparado para cada um de nós. Não importam as circunstâncias, não importam o que nós estamos vivendo. Deus tem um novo amanhã preparado para nós. Amém? Seja forte, seja corajoso diante das dificuldades. Aprenda com as dificuldades, com as tempestades da sua vida, né? Se recomponha, porque é Deus que te sustenta. Se levanta. Não se prostre diante das dificuldades. A gente se abala com certeza, porque não é fácil, né? Mas se levante, se recomponha, que é Deus, a sua força está em Deus. Busca a força onde você pode encontrar, que é em Deus. Não é em coisas mundanas, não é em pessoas, mas é em Deus, é no Deus que nós servimos, é no Deus maravilhoso e poderoso que nós conhecemos, que é capaz de fazer coisas infinitamente maiores, coisas infinitamente melhores do que nós pedimos ou pensamos a Ele. A Bíblia diz que Deus sabe, antes mesmo da gente pedir, Ele sabe tudo que a gente precisa. Então, em todo momento, Deus não deixa de cuidar de nós. Mesmo que você não consiga ver, né, o agir de Deus, Deus está cuidando de tudo para que você seja honrado através dessa tribulação que você está passando. O apóstolo Paulo diz pra gente em Romanos 12:13: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então sejam alegres na esperança, se alegrem na esperança, enquanto vocês esperam, tenham fé, tenham convicção de que Deus está com vocês. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, tenham fé, consumem a sua fé em Jesus, em Cristo, em Deus, que é Ele quem vai nos sustentar, e perseverem na oração, creiam, peçam a Deus, né? Não deixem de orar, não deixem de contar a Deus o que tem afligido seu coração, o que tem feito você perder o seu sono. Só Deus é capaz de nos fazer pessoas resilientes, pessoas curadas, pessoas curadas emocionalmente, pessoas capazes de lidar com situações difíceis. Então sejam resilientes. É isso que eu venho trazer para vocês nesse dia. Sejam resilientes, aprendam com as dificuldades que passam, né? Sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus tem muito mais preparado para nós. A cada manhã Deus tem uma nova história preparada para nós. A cada dia que a gente acorda é uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes, de colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você passou, aquilo que você venceu na vida serve para alegrar a vida de outras pessoas, para dar o testemunho do que Deus fez na sua vida, para que outras pessoas possam passar em paz pela mesma dificuldade que você passou. Amém? Então orem para Deus, peçam para que Deus os torne pessoas resilientes, que sejam capazes de gerir uma emoção, né? Capazes de serem bem resolvidas emocionalmente. Amém, pessoal? Sejam resilientes. Depois, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre a história de José, que é incrível, tá em Gênesis, viu? Do 42 ao 50, se eu não me engano. Então, leem mais e aprendam com esse homem que foi totalmente resiliente. Para mim, é o maior exemplo de resiliência que eu carrego na minha vida. Amém? Vamos orar agora, entregando o nosso dia para Deus, as nossas aflições, o que tem nos tirado a paz, amém? Que vocês possam curvar a sua face, que vocês possam voltar o coração a Deus e clamar a Deus que só Ele tem o controle das nossas mãos, só Ele, o controle nas suas mãos, só Ele tem aquilo que nós buscamos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós viemos te pedir,